volte logo, para que a gente possa vê-lo face a face. Porque Ele vive, a gente pode crer nessa promessa, crer que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Vamos cantar, porque Ele vive. Deus
e cantar ali no tema da nossa semana: Jesus venceu. Ele vença na minha vida e na sua vida. Tomemos posse dessa vitória pela fé. Boa noite. Que bom estarmos aqui para termos um encontro com o nosso amigo Jesus. E eu gostaria que vocês podem se assentar, por favor. Todos aqueles que tiverem a Bíblia aí, abram suas Bíblias por gentileza no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Vou esperar todos acharem, porque esse agora é o nosso momento de oração, é o momento de buscar poder. E o
poder só vem do alto. Qual é a Amém? passagem bíblica? João 14, João capítulo 14, versículos 13 e 14. O Elvio vai trazer a caixinha para a gente aqui, para nós podermos orar. Vamos ler com bastante calma e atenção, porque o nosso Pai Celeste está nos ouvindo neste momento. Amém? Amém. Todos acharam? Amém? Vamos então. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículos 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Amém. O poder da oração não vem de você. O poder está em Jesus. Amém. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível. Mas, atenção, a oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Jesus atende a oração quando isso glorifica a Deus. Entende? Amém? Amém. Vamos então pegar a caixinha, ficar de joelho com toda a reverência e falarmos com o nosso Deus. Querido amigo Jesus, aqui está um bocado do teu povo que nesse momento coloca a sua fé nessa oração. Amém. Aqui estão pedidos importantes, pedidos que podem ser, que vêm do coração, de angústia, todo tipo de pedido, ó Pai. Sofrimento, também tem agradecimentos. Ó Pai, nesse momento, manda o seu amigo, o Espírito Santo, o seu irmão, o Espírito Santo, para que realize esta obra de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a necessidade de cada irmão, cada visitante que aqui está, que vem de coração aberto, tem um encontro contigo. Ó Pai, aceita essa oração e esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
vão estar aqui conosco também participando. Todo mundo está com número? Tem alguém faltando? Alguém não pegou? Todo mundo com número? Então tá bom. A gente fez de 1 a 50, pode colocar na tela aí. Vamos citar o primeiro número? A Esther vai nos ajudar com os brindes. O número 7. Parece marmelada. Eu peguei hoje pela primeira vez, mas vou deixar para outra pessoa. Só peguei para ver se tinha sorte. A gente sabe que na verdade tudo é providência de Deus, né? Eu vou quebrar o protocolo e vou dar para a Flávia o kit de superação. E não é para você dar para ninguém, é para você, tá bom, Flávia? Porque a gente sabe o quanto ela tem se dedicado, organizado, está sempre aqui à frente. Vocês concordam? Sim! Então, para aqui. Agradece muito. Obrigada pelo carinho. Vamos ao próximo? Número 8. Tânia é uma mulher abençoada, né? Quanta gente que está no lugar de Tânia aqui essa semana, né, Tânia? Deus te abençoe, Tânia. Quando usar, lembra da gente, do nosso carinho por você. E que a gente é muito feliz de tê-la aqui conosco. Vamos ao próximo. Número 34. Eu esqueço o nome do irmão, ele está aqui com a gente sempre. Délio, irmão Délio. Parabéns. Vamos ao próximo. O irmão Délio vai estar escolhendo dele. Número 47. Que legal, foi você? Ah, foi minha amiga. Yara, olha que legal, Yara. Aqui, ó, vamos ali junto com a tia Esther. Vamos ao próximo. Marta tá doida pra pegar um livro ali especial pra ela. Diego, tira o número dela aí. Ô, Esther, você quer ganhar? Ah, então tá bom. A mamãe vai ganhar hoje, hein, Marta? Tá vendo? Deus ouve as nossas orações. Isso aí, vamos ao próximo. Número 18. Minha amiga Alice, parabéns. Está sempre aqui com a gente também. Deus te abençoe. Vamos ao próximo. Número 23. Irmã Ivani, quando ela vem, ela sempre sai levando um brindezinho. Vai dando para casa, tem muita gente na família que compartilhar a bênção. Vamos ao próximo. Número 2. Minha amiga Giovana. Que legal, parabéns. A tia Esther vai estar te ajudando ali, escolhendo um brinde. Você pode compartilhar com sua família, com sua mãe. Vamos ao próximo. Número 44. Helder está sempre aqui conosco também, nos ajudando. A gente vai estar te conduzindo ali para você escolher. Parabéns. Vamos ao próximo. Número 11. Vera, a família abençoada também, né, Vinícius? Sempre vem aqui e sempre chega aqui na frente. Isso aí. Pode ficar à vontade, a Esther vai estar te conduzindo. Vamos ao próximo. Número 19. Esse número sai sempre também. Ninguém pegou ele hoje? Que legal. Esqueci o nome dela. Eliana. É a mãe da Giovana? Amiga. Pode vir aqui, fica à vontade. A loja vai estar, a Esther vai estar te ajudando aqui. Vai mudar a sua vida. Ela é muito legal. São 3 minutinhos que fazem a diferença no nosso dia. Vamos ao próximo. 20.
29. Sônia. Ela está dizendo aqui que ela foi contemplada porque ontem ela não tinha ganhado. Sônia quer ganhar todo dia, gente. É assim. De novo. Heloísa está desde quando? Desde o início querendo ganhar e não ganha. Diego, o número dela, por favor. Você vai ficar sem lanche hoje, traduzindo as palavras dela. Vamos, número 38. 38. Passou perto de alguém aqui que eu tô vendo. Por um, Diego. 37, 36, ajuda aqui. 14. Alguém, número 14. Então vamos ao próximo. 49. Alguém? Então vamos ao próximo. Eu também estou achando. Menos uma. Italiano. Ah, dela é a bolsa. É verdade. Olha aqui. Alexandre. Quase que perde, hein? Foi na misericórdia, Alexandre. Eu estava passando o próximo. Vamos ao último? 40. Minha amiga Ingrid ganhou o último prêmio da noite. A mamãe vai ficar muito feliz, a vovó, todo mundo. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus, ouvindo o louvor todo especial com nosso irmão Verônica. Boa noite. Uma alegria estar na casa do Senhor e vê-la florida. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Senhor Deus seja louvado e exaltado. Amém.
E eu lembro que era uma época de Natal, e a gente sentou todo mundo na mesa ali, juntos e tudo. E aí a gente comeu junto, brincou e tudo mais. Pra mim essa é uma das memórias mais felizes, porque tem a minha família ali. Meu pai, ele bebia muito, né? Meu pai, ele é alcoólatra. E quando ele bebe, ele ficava uma pessoa totalmente diferente, porque ele me batia, ele batia na minha mãe. Então assim, era muito complicado nossa relação quando ele bebia. Era como se ele fosse outra pessoa, sabe? Aí minha mãe viu que não tinha jeito, foi embora. E aí eu fiquei com o meu pai, né? Porque eu não queria deixar ele sozinho. E aí, pronto, nunca mais a gente falou. Quando meu pai me batia e tudo, eu não sei como, mas eu tinha que me defender. Porque se eu não saísse dali, como que não tinha jeito. Eu tinha que dar um jeito de sair daquela situação, sabe? E eu me culpava por aquilo, porque a minha família, ela falava que meu pai bebia por minha causa. Teve um dia em que eu entrei pra dentro do meu quarto e eu falei assim, eu não vou mais beber. Eu bati o pé no chão e falei, não quero mais beber. Pra mim não tem graça de beber. E aí eu lembro que eu deitei na cama, assim, sabe? E aí eu comecei a chorar. E eu peguei um monte de remédios que tinha no meu quarto e eu comecei a tomar. E aí, quando eu tava tomando os remédios, meu pai entrou dentro do quarto e aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim, pai, o senhor não falou que eu não sou sua filha, que eu não mereço seu amor? E aí ele olhou pra mim e falou assim, nem pra morrer você serve. Daí ele pegou no meu braço e ele me levou pra cozinha. E aí quando ele me levou pra cozinha, ele pegou uma faca na mão e aí ele me entregou e ele falou assim, você quer morrer? Tem que saber fazer as coisas. E aí nesse momento eu fiquei tão sem reação que eu corri pra dentro do quarto e eu comecei a chorar muito, chorava muito mesmo. E aí quando eu comecei a chorar, meu pai ele entrou de novo dentro do quarto e ele olhou pra mim e ele falou assim, aqui não é seu pai, você não tem um pai. Eu ouvi o barulho do portão abrindo, né? E aí alguém apareceu na minha janela e falou assim, por que você tá chorando? Era uma mulher, eu não lembro, não sei descrever ela, mas ela falou assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque não tem sentido a vida. Meus pais não me amam, eu não vejo amor em nada. E ela olhou assim, mas Deus te ama. E Ele tá cuidando de você. Eu sei que você não tá entendendo, eu sei que você tá sentindo muita dor, mas Deus ele tá cuidando de você. Você só precisa confiar. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito mesmo. E ela me entregou um papelzinho que falava sobre a volta de Jesus. E aí quando eu peguei esse papelzinho, ela foi embora. E aí eu entendi quem Deus era, sabe? Aí eu vim pra Brasília, pra casa da minha mãe. Eu encontrei um garoto chamado Gabriel. E aí ele falou assim, ei, você topa pra caravana comigo? Eu falei, que caravana? Ele falou assim, não, caravana é quando a gente vai passando de igreja em igreja. Aí eu falei assim, cara, mas nem sei que igreja tu é. Ele falou, eu sou adventista. Aí eu falei assim, sério, Gabriel? Ele falou, sério. Eu falei, cara, já tem um tempo que eu tenho estudado a Bíblia, mas eu nunca tive a oportunidade de ir em uma igreja, porque a gente estava na pandemia e eu mudei pra cá recentemente. Ele falou assim, não, então a gente vai pra caravana. Aí eu falei, quando vai ser? Aí ele falou assim, não, daqui 2 dias. Aí eu falei com minha mãe, né? E aí minha mãe deixou, a gente foi pra caravana. Aí foi em 7 igrejas, no mesmo dia. Eu fui nas 7 igrejas com o Gabriel. Aí quando chegou na última igreja, o pastor André, né, que era do distrito Pedregal no início, ele falou assim, Maíris, o que te impede de batizar? Eu falei, pastor, nada. Aí eu me batizei no mesmo dia da caravana. No mesmo dia que eu pisei o pé na igreja, eu me batizei. Às vezes eu fico pensando, né? O que Deus deve achar de mim hoje? E eu me alegro muito porque eu me sentia sozinha, mas eu reconheço que tinha alguém comigo ali. E que se eu for parar para pensar na minha história inteira, os detalhes cooperam para que eu esteja aqui hoje, sabe?
para que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E eu acredito que Deus, ao me ver vencendo tudo isso, não sozinha, mas com Ele, eu acho que é uma grande alegria. E para mim é um início, porque eu tenho alguém hoje. Eu tenho alguém que me ama. Tenho alguém que está comigo. Então isso para mim é o mais importante. Eu acho que eu não preciso de mais nada. Era só isso que eu queria. Como seria minha história sem Deus? Boa noite. Nós já fomos muito abençoados nessa noite, não é mesmo? Com as crianças cantando, nos emocionando, o belíssimo solo que nós tivemos e este testemunho fantástico, não é? Como é gostoso saber que Deus tinha preparado tudo isso para nós nessa noite, não é mesmo? Estou muito feliz em ver vocês, algumas pessoas pela primeira vez aqui. Vocês são muito bem-vindos. Essa é a nossa casa, a casa de Deus. E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Hoje eu tenho uma história para compartilhar, uma história dividida em duas cenas, uma história bíblica, lógico, e essa história fala sobre um professor. Alguém aqui é professor? Ou professora? Olha, professor da escola sabatina também, não é? Também, excelente. Eu também poderia levantar a mão, porque eu também sou professor. Pois é, a história de hoje fala sobre um professor. E o nosso título, muito obrigada. É esse? Puxa vida, eu não acredito. Eu enviei o arquivo errado. Não, o dia está certo, mas nós vamos fazer sem PowerPoint hoje, ok? Não tem problema, a maioria das telas era o texto bíblico, não tem problema. Obrigada, pode tirar. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma história bíblica que narra os passos de um professor e seus alunos. E o título que eu dei para a nossa mensagem de hoje, não eu, né? Que Deus nos inspirou a isso, se chama Libertos para Ensinar. Esta é uma daquelas histórias também que quanto mais eu leio, mais estudo, mais eu aprendo, porque ela é rica em detalhes e rica em situações que a gente pode aprender com ela. E essa história está lá, vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, versos 38 a 42. Todo mundo tem acesso aí? Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler então. Mas antes disso, gostaria que novamente você fechasse os seus olhos e orássemos a Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por este momento que estamos aqui juntos novamente, abrindo a Tua palavra e o nosso coração para Te ouvir. Esteja conosco. Em Teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá, Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta permanecia, quedava-se. Em algumas versões aparece a palavra quedava-se, que quer dizer permanecia. E esta permanecia sentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte,
e esta não lhe será tirada. Essa história fala sobre, a princípio, 3 alunos, 3 irmãos. Quem eram os irmãos? Marta, Maria e Lázaro, os irmãos de Betânia. Então vamos contextualizar um pouquinho. Onde ficava Betânia? O que era Betânia? Betânia era um povoado judaico que ficava mais ou menos a 3 quilômetros do templo de Jerusalém. Betânia ficava na encosta do Monte das Oliveiras. E Betânia, o povoado de Betânia, era a última parada das pessoas que viajavam de Jericó para Jerusalém. Lembra? Ontem nós falamos sobre Jericó, que ficava no caminho ali da Galileia, não é mesmo, para Jerusalém, e hoje nós estamos falando de Betânia, ou seja, um trecho bem menor, que ficava entre Jericó e Jerusalém. As pessoas que viajavam nesta estrada, costumeiramente paravam em Betânia para descansar, para se alimentar, para tomar água. E ali, em Betânia, havia uma casa que Jesus escolheu para ser a casa onde ele iria parar e descansar um pouco. Naquela época, a hospitalidade dizia muito a respeito de quem era a pessoa, de quem era aquela família. Porque não haviam restaurantes, né? Bares, hotéis, não, eram as pessoas que recebiam pessoas. Então, ser hospitaleiro era algo de muito valor naquele período. O desejado, muito do que eu trouxe aqui, está no capítulo 58 do livro Desejado de Todas as Nações. Eu convido você a ler depois. Tem muitos detalhes preciosos ali. O desejado nos diz que ali na casa daqueles irmãos de Betânia, Jesus muitas vezes encontrou repouso, porque ali Jesus encontrava, palavras de Ellen White, um pacífico ambiente de família. Isso por muitas vezes me fez refletir. O que seria um pacífico ambiente de família? Seria um lugar onde todo mundo falava baixinho, com respeito, né? Respeitando o outro, cuidando do outro, compartilhando as ações. Como será? Como seria? É lógico, né? Jesus ali encontrava acolhimento, amizade. Jesus falava com simplicidade, como se fosse com um amigo, com um irmão. Jesus falava com liberdade. E ali Jesus não precisava falar com metáforas, porque ali Jesus era perfeitamente entendido. Ali se criou uma amizade, um vínculo. Tanto é que Jesus passou por ali algumas vezes. Outra frase que o desejado nos traz: desde o primeiro encontro que Jesus teve com aqueles irmãos, foi profundo o amor que lhe dedicava e muito amava o Salvador. Ou seja, aqueles irmãos amaram a Jesus e Jesus amava aqueles irmãos. Mas vamos então nos concentrar na primeira cena da nossa história. Quando Jesus então fez o primeiro contato. Está aí no verso 38, disse ali: indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. O que este texto, esse versículo nos traz de precioso? Primeiro, é bem provável que aqueles irmãos não tivessem pais, que os pais já tivessem morrido, já tivessem falecido. É bem provável também que Marta fosse a irmã mais velha dos 3, porque ela é apresentada em primeiro lugar no texto. E é bem provável também que aquela casa fosse muito grande, porque Jesus não andava sozinho, certo? Jesus andava no mínimo com os discípulos, mas ainda tinha alguns seguidores. Agora imagine, receber aí, vamos fazer uma conta por si, umas 15 pessoas na sua casa, sem ninguém ter mandado um WhatsApp antes falando assim: olha, estou chegando com mais 15. Não é? Nada disso, tá certo? Mas vamos continuar no trecho, nossa leitura, dos versos 39 e 40. Tinha ela uma irmã, lembra, o texto está falando de Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta permanecia sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agora vamos pensar em Marta. Quem era Marta? Eu imagino que Marta era aquela
que sabia de tudo e fazia questão de saber, certo? Marta era quem organizava tudo. Então Marta, imagino, Marta já via Jesus vindo, ela já corria, já colocava ordem na cozinha e mandava fazer isso, corre para limpar, e vamos aqui ajustar para Jesus ficar aqui, não vai dormir aqui. Então era aquela que mandava em tudo e todos e que fazia e acontecia. Esta era Marta. Imagino Marta como uma mulher dinâmica, mas também trabalhadora. Aquela que organizava tudo nos detalhes. Agora Marta tinha uma irmã. Será que ela contava com a ajuda da irmã ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Imagine se coloque no lugar de Marta. Você, de repente, recebe 12 pessoas na sua casa. Vamos fazer a conta básica. Você tem tudo para fazer. Comida, hospedagem, a água para lavar. Tudo você tem para fazer. Você conta com a ajuda das pessoas da sua casa ou não? Lógico que sim. Imagina comigo, então. Jesus chegou, ali estava Jesus sentado, os discípulos em volta, e aqui a casa, e Marta de um lado para o outro, certo? Organizando tudo, e Maria junto com ela. E de repente Maria vem chegando, talvez carregando alguma coisa, e olha aquela cena. E ela fica encantada. Deixa a sua cesta de lado e senta bem pertinho de Jesus. Ela resolve sentar naquela sala de aula, porque Jesus era o maior mestre. Jesus era professor o tempo todo. Então ela resolve chegar pertinho e sentar e aprender naquela sala de aula, no melhor lugar da sala de aula, que era onde? Aos pés de Jesus. O Desejado de novo nos traz lá no capítulo 58 que Maria estava enriquecendo o Espírito com as preciosas palavras caídas dos lábios do Salvador. Palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. Ela abandona tudo, nada para ela mais tem valor. E ela senta aos pés de Jesus. Agora imagina Marta correndo para um lado do outro, de repente ela... O que aconteceu? Verso 40 na continuação. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O senhor não está vendo? Eu estou aqui correndo de um lado para o outro e minha irmã está aí sem fazer nada. Manda ela vir me ajudar agora. Será que a gente consegue entender o que Marta está fazendo aqui? Querendo ter o controle absoluto, porque para ela o que havia de mais importante era o cuidado com os visitantes. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Quando a gente ora, a gente fala: Senhor, aconteceu isso, mas eu queria, Senhor, a minha vontade é essa. O Senhor não pode dar um jeitinho? É isso que eu quero. A gente tem dificuldade em colocar o nosso pedido nas mãos de Deus. Porque vai que a vontade dele não é a minha. Não é mesmo? A resposta de Jesus continua ali, verso 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário, uma só coisa. Será que deu tempo de Marta digerir tudo aquilo que Jesus estava falando para ela? Eu fui um pouquinho a fundo no significado da palavra preocupação em outras versões da Bíblia. E a gente trouxe algumas coisas para vocês, estaria ali na tela, né? Por exemplo, a versão da Bíblia Almeida Revista Atualizada diz que Marta estava ocupada em muitos serviços. A versão Almeida Revista e Corrigida diz que Marta estava ansiosa e cansada com muitas coisas. E a versão da Bíblia A Mensagem, que eu gosto bastante, o texto está assim: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Você está se preocupando à toa. Só uma coisa importa e Maria escolheu. É o prato principal e eu não vou tirar isso dela. Eu acho
acho que naquele momento Marta não entendeu nada, o que era só uma coisa ou eram duas coisas. O fato é que ela estava tendo um chilique. E ela, de certa forma, estava certa. Porque tinha sobrado tudo para ela, onde já se viu, ficou sozinha fazendo tudo enquanto as pessoas estavam lá, enfim. Mas eu não queria hoje discutir se Marta estava certa ou errada. Nosso foco é outro. Porque o texto bíblico não gira em torno do que Marta estava sentindo, mas gira em torno do convite que Jesus estava fazendo para ela naquele momento. Jesus não aprovou o dedo, colocou o dedo assim e falou assim: escuta aqui, com quem você acha que você está falando? O professor aqui sou eu. Poderia ter feito isso? Jesus, o maior mestre, aproveitou para ensinar uma lição. E mais uma vez com aquela voz cheia de compaixão, quase que a gente consegue ouvir, não é mesmo? Marta, Marta. Mas junto com essa voz vem o quê? Para que se preocupar? Você não está vendo que eu estou aqui? Eu estou aqui para te ajudar. Tem tantas outras coisas mais importantes. Isso é só um detalhe. Jesus queria ensinar naquele momento a Marta que o melhor lugar do mundo para se estar era aos pés dele, naquela sala de aula. Ele estava ensinando naquele momento o que realmente importa. E eu já disse isso aqui, se algo de bom nos trouxe a pandemia, é que nós paramos para valorizar aquilo que realmente importa. E era isso que Jesus estava fazendo para ela. A resposta de Jesus a Marta não foi o que ela queria. Ela queria o apoio de Jesus, não é? Ela queria que Jesus ficasse do seu lado e que Maria voltasse para a cozinha com ela. A resposta de Jesus também não foi o que os discípulos esperavam. Lembram que os discípulos estavam vendo toda aquela cena? Não é? De Marta tentando mandar em Jesus, os discípulos ali observando. Afinal de contas, as mulheres não podiam ficar com os homens, muito menos aprender das Escrituras com o Rabi. Naquele lugar, o lugar de Maria era na cozinha, junto com as outras mulheres. A resposta de Jesus surpreendeu e abriu caminho para as mulheres não somente entrar naquela sala de aula, mas também para se sentarem na primeira fila. A resposta de Jesus não somente aprovou o que Maria estava fazendo, mas convidou Marta para também estar naquela sala de aula. Quando a gente pensa nessa história, a gente pode pensar em muitas semelhanças conosco. Mulheres. Mas as condições que aquelas duas viviam eram muito diferentes das nossas. Naquela época, como eu já disse a vocês, mulheres judias participavam do culto sim, mas em ambientes separados, nunca junto com homens. Para mulheres, o estudo formal era terminantemente proibido. Elas não tinham escola para as mulheres. As mulheres solteiras e viúvas dependiam totalmente de um homem, de um irmão, de um pai, de um tio. Elas geralmente não trabalhavam fora de casa. Não tinha plano de assistência para essas mulheres que perdiam os homens da família. Ou seja, Lázaro era tudo que elas tinham. E agora nós vamos para a segunda e última cena desta nossa história, que já aconteceu um pouco depois, que está no livro de João. Convido você a abrir a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso 3 em diante. Lázaro ficou doente. Pensa na amizade que eles tinham. Lázaro ficou doente. Jesus não estava por perto. O que as irmãs fizeram? Escreveram um bilhetinho e o mandaram para Jesus. E o bilhete dizia, está lá no verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vocês acham que elas sabiam que Jesus podia curar o seu irmão? Sabiam ou não? Com certeza. Aqueles irmãos já tinham visto milagres de Jesus. Vocês acham que elas sabiam que Jesus sabia que Lázaro estava doente? Sim ou não? Sim. Então por que precisava de um bilhete? Não é mesmo? Porque a gente às vezes quer dar um jeitinho. A gente quer
dar um jeitinho do nosso jeito. Então elas falaram assim, olha, eu imagino, né? Vai que Jesus está tão ocupado que ele não lembrou de que Lázaro está doente. Não que ele não saiba, ele sabe. Mas deixa eu dar um jeitinho, então eu vou dar um lembrete. Ó Senhor, só para o Senhor assim não se esquecer, tá? Mas o nosso irmão está doente. Né? Elas não pediram que Jesus viesse imediatamente. Elas não falaram assim, olha, nosso irmão vai morrer se o Senhor não vier. Não, elas não falaram nada disso, porque elas tinham certeza. Mas mesmo assim, quiseram ajudar, dar um jeitinho a Jesus. Mas o mensageiro voltou da mensagem que levou para Jesus com outra mensagem. Está lá no verso 4. Ele diz o quê? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se eu e você não soubéssemos dessa história, lêssemos somente esse verso, a gente imaginar o quê? Ninguém ia morrer. Tá certo? E elas se apegaram a isso. Não, Jesus falou, com certeza o nosso irmão não vai morrer. E eu imagino elas cuidando de Lázaro. E o desejado de todas as nações, lá no capítulo 58, diz assim, quando Lázaro morreu, as irmãs ficaram cruelmente decepcionadas. Porém, se sentiam completas pela graça de Cristo, e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. O desejado nos diz também que elas animaram Lázaro, falando para Lázaro que Jesus havia respondido a mensagem e que ele não iria morrer. E Lázaro também acreditou nisso. Mas Jesus esperou ainda 2 dias para voltar, e nesse período Jesus não falou nada com os discípulos sobre isso, mas os discípulos souberam que Lázaro estava doente. E aqui tem algo muito importante nessa história. Sabe por quê? Os discípulos, diante desta cena, começaram a questionar a verdadeira missão de Jesus, porque eles pensaram assim, bom, se Lázaro, que é um grande amigo de Jesus, está doente, e Jesus não voltou para curar Lázaro, quem somos nós então? Com certeza, se fosse a gente, ele também não faria isso. Então espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Será que essa missão é de verdade? Isso que eu estou falando para vocês aconteceu mesmo. Ellen White nos diz isso, que os discípulos tiveram dúvidas a respeito da missão que eles tinham. Agora imagine, queridos, viveram com Jesus, viram os milagres de Jesus, nunca viram um erro de Jesus e duvidaram de Jesus. Enfim, Jesus e os discípulos começaram a voltar e eles já sabiam que Lázaro havia morrido. E Jesus volta e ao invés de entrar na casa, porque Lázaro já havia sido enterrado, você conhece a história, e as pessoas ficavam chorando, pranteando do lado de fora e a família do lado de dentro, Jesus e os discípulos chegam, mas não chegam tão perto. E a notícia então é primeiro dada a Marta. Alguém chegou no ouvido de Marta e falou assim, Marta, Jesus está fora, quer falar com você. Ela se levanta discretamente, vai e ela vê Jesus. E eu fico imaginando o que ela pensou no caminho até Jesus. Será que ela pensou assim, agora não adianta mais, eu avisei, eu falei, mas o senhor não veio, agora está morto. Mas ao mesmo tempo, que bom que eu estou vendo Jesus. E de novo, não, mas se ele tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Sabe aquilo que eu e você passamos e duvidamos? É a mesma coisa de Marta, porque todos nós somos humanos, isso está no nosso coração. O que mais importa é qual é o lado que vai vencer desta batalha. Ao ver Jesus, Marta então, olhando a expressão de amor de Jesus, ela disse, está lá no verso 21, não precisa acompanhar. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao mesmo tempo, sendo Marta ali continuando, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Jesus, com a mesma ternura, diz a Marta que o seu irmão iria ressuscitar. Então ela diz, e está lá no verso 24,
24. Eu sei, falou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus, de vez, dá a última chance para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? O que Jesus está fazendo aqui, queridos? Ele, o maior mestre, está ensinando a Marta de novo. E aqui ele está ensinando a Marta os princípios fundamentais do Evangelho. Quem crê em Jesus é salvo. Simples assim. E ele pergunta: Marta, essa é mais uma lição, é mais um teste para você. Você crê nisso? E o que ela diz? Eu creio. Que maravilha! Finalmente Marta entende, talvez naquele momento não toda a amplitude do que Jesus... Ui! Desculpe, eu sou assustada. Talvez não toda a grandiosidade do que Jesus estava ensinando a ela. Bom que acordou, né? Quem estava aí piscando, certo? Mas vamos aqui comigo, vamos continuar. Talvez naquele momento Marta não entendeu toda a grandiosidade, mas ela entendeu o que Jesus disse: se você crê em mim, Marta, você viverá eternamente. Finalmente ela entendeu. Enquanto os discípulos mais uma vez observavam, Jesus mais uma vez parou para ensinar a uma mulher por Jesus e entendeu o seu lugar finalmente naquela sala de aula. E eu gosto de imaginar como professora, por isso que eu perguntei aqui, nós temos alguns professores, como é gostoso quando o aluno entende, não é? Como é gostoso quando a gente ensinou alguma coisa e o aluno entende e também sai feliz. E eu imagino Jesus nessa cena da mesma forma. Jesus tinha ensinado para ela durante algum tempo, finalmente ela entendeu. E Jesus fica tão feliz, orgulhoso dela naquele momento. Então pede para ela voltar e chamar Maria. Maria saiu discretamente? Não. Já deu para perceber que Marta e Maria são água e vinho, certo? Eu tenho 2 filhos em casa com anos de diferença, um é a água e o outro é o vinho, literalmente. Marta vai de quietinho, avisa Maria, e Maria sai louca, disparada, chorando, esbarrando em todo mundo. E as pessoas que viram aquela cena imaginaram que ela ia chorar com a morte do irmão, porque era comum naquele período as pessoas serem contratadas para chorarem nos túmulos, né, nos enterros. E Maria sai, algumas pessoas saem atrás dela para tentar acompanhar a situação e tudo mais. E Maria vê Jesus e Maria se joga nos pés de Jesus. A dor de Maria era tão grande que Jesus também chora. O menor verso da Bíblia, o verso 35. Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia, mas com tanta profundidade. Sabe por quê, queridos? Naquele momento Jesus chorou, não somente pela dor das irmãs. Jesus chorou naquele momento porque ele viu que no futuro eu e você estaríamos sofrendo. Ele viu no futuro a dor dos séculos passando. O Desejado nos diz que havia nas lágrimas de Jesus uma dor tão acima da simples mágoa humana como o céu se acha acima da terra. Dá para imaginar a tristeza de Jesus naquele momento? O Desejado ainda nos diz que pesava sobre ele a dor dos séculos, porque ele viu os terríveis efeitos da transgressão divina. Talvez naquele momento Jesus chorou pelos milhões de pessoas que morreram na pandemia. Naquele momento Jesus chorou também por algo que tenha acontecido de ruim na sua vida, talvez alguém que você perdeu, uma luta que você está tendo dentro da sua casa. Naquele momento, Jesus sabia dessa dor. Sabe, queridos, essa história não termina aqui. Naquele momento, Marta não se atreveu a dizer a Jesus o que
que ele deveria fazer. Ela simplesmente contou a situação, confiou que Jesus ia fazer o melhor pela sua família, e ela recebeu uma surpresa, que é exatamente aquilo que a gente recebe quando a gente entrega de verdade para Jesus, o nosso professor, os nossos problemas. Só voltando um pouquinho nessa história, Jesus não havia partido imediatamente quando ele recebeu a mensagem dela. Se vocês sabem por quê, não é? Curar alguém não era o mesmo que trazer alguém de volta à vida. E era essa surpresa que Jesus tinha para aquela família. Nós conhecemos o restante dessa história. Jesus ressuscitou Lázaro e muitos acreditaram em Jesus por causa daquele milagre. Amém? Amém. Se Jesus talvez tivesse curado a Lázaro, muitas pessoas não estarão no céu, porque não teriam visto, não teriam acreditado. Mas alguns, queridos, não gostaram do milagre. E ao invés de caminhar com Jesus, correram na direção contrária e foram contar para os fariseus. E deram ainda mais munição para os fariseus para crucificar Jesus, que aconteceu depois de algumas semanas depois deste fato. E sabe o que? É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Ou a gente acredita e caminha na direção de Jesus, ou a gente finge que acredita e fica quietinho, quando na verdade a gente está indo na direção contrária. Porque essa posição de ficar quietinha, de não fingir que acredita e fala assim, mas eu também não faço nada de tão errado, essa posição não existe. Se você acha que você está mais ou menos e não faço nada errado, é porque você está indo na direção contrária e está ajudando a sacrificar Jesus mais uma vez. Não há meio termo, queridos. Ou você acredita e anda com ele, você finge que acredita, quando na verdade você está indo na direção contrária. Marta muitas vezes tem sido usada como um exemplo a não ser seguido. Muitas vezes eu já ouvi como devemos ser, como Marta ou como Maria. A gente tem essa tendência de perguntar, quem seria eu nessa história? Hoje eu queria te levar a fazer uma escolha. Seja como você mesmo. Sabe, muitas vezes a gente aplica rótulos em nós mesmos e nos outros. A gente fala, eu já falei isso aqui ontem, essa pessoa aqui, essa faz. Essa pessoa aqui não adianta nem falar nada, porque essa não faz. Essa pessoa aqui, ok. Esse aqui, nem pensar. Mas sabe o que, queridos? Naquela sala de aula, as duas foram convidadas por Jesus. E até onde nós sabemos, as duas foram aprovadas. Eu realmente não acredito que Marta tenha ficado só na cozinha e que não parou para vir ali ouvir um pouquinho de Jesus. Assim como eu também não acredito que Maria tenha ficado o tempo todo ali aos pés de Jesus e não saiu para ajudar um pouquinho a sua irmã. Pode ser que quando a gente vê essa história e ouve, a gente tem a tendência de ver apenas uma outra, Maria. Mas Jesus desde o início viu duas e ensinou a elas em todas as oportunidades que ele teve. Ensinou a elas que o melhor lugar do mundo para se estar era aos seus pés. As duas tiveram uma grande parte do ministério de Jesus. As duas, quando encontraram Jesus de verdade, permitiram que Jesus dirigisse sua vida, apesar das tristezas da vida. E encerrando a nossa história, Marta ainda é mencionada na Bíblia mais uma vez. No jantar, lá na casa de Simão, está em João capítulo 12, verso 2. Nós não vamos ler. Mas lá diz onde Marta estava. Sabe onde ela estava? Servindo. Dando o seu melhor para cuidar das necessidades das pessoas à sua volta. Hoje, como igreja, nós somos muito abençoados por mulheres como Marta, que colocam sua fé em ação prática e doam-se de si mesmas. O que foi modificado em Marta, queridos, naquela sala de aula, não foi a sua tendência natural de servir, mas talvez a sua tendência natural de reclamar
de tentar ter o controle de tudo e de todos, talvez ser um pouco menos ansiosa. Foi nesse jantar que Maria, sua irmã, ungiu o corpo de Jesus com perfume. Você se lembra dessa história, não é? E ali, de certa forma, preparando Jesus para o que viria. Nós vamos estudar isso amanhã, para o seu sepultamento. E eu fico imaginando o que será que fez Marta quando ela viu Maria ungindo Jesus com um perfume tão caro, tão cheiroso. Enquanto algumas pessoas criticaram, eu imagino Marta num canto, olhando. E dessa vez com um olhar terno de amor, aprovando aquela situação. Porque finalmente Marta entendeu o que era ser uma aluna na sala de aula de Jesus. Marta foi liberta para ser a mulher que Deus planejou que ela fosse. E ela se formou naquela sala de aula para ser simplesmente Marta. Hoje, no início da nossa história, nós ouvimos Jesus falando o que para Marta? Que uma só coisa era necessária, não é mesmo? Que faltava pouco, que era pouco, somente uma coisa era necessária. Será que você pensou em alguma coisa no sentido assim? O que seria essa uma só coisa que Jesus falou? Ellen White nos dá a resposta. Está lá também no capítulo 58. Acompanhe a leitura comigo. Há uma só coisa que Marta necessitava. Era espírito calmo, devoto, mais profundo anseio do conhecimento da vida futura e a graça necessária ao progresso espiritual. Marta precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Entenderam? Há uma só coisa que faltava a Marta. Será que é a mesma uma só coisa que falta para mim e para você? Menos ansiedade pelas coisas que passam, que não são importantes, e mais ansiedade pelas coisas que ficam, pelas coisas que podem nos levar à vida eterna. Nós já temos a resposta, não é mesmo? Há uma só coisa: estar na sala de aula de Jesus. Menos ansiedade por aquilo que não importa e mais preocupação por aquilo que vai nos levar de volta para a nossa casa. Eu acredito que a história de Marta e de Maria, aparentemente uma história tão simples, talvez até alguns diriam insignificante, eu acredito que ela está aqui nesse nosso guia para nos ensinar o que realmente importa nessa vida. E é isso que Deus está falando para nós neste momento. Por que você está tão preocupado com tanta coisa? Eu sei o que tem passado na sua vida, na sua família. O que eu quero de você? Esteja permanentemente ao meu lado, na minha sala de aula. Estude o meu guia. Assente-se aos meus pés. Porque muito em breve nós vamos estar juntos em um lugar onde não haverá mais dor. Amém? Eu convido você neste momento a cantarmos juntos uma canção que de certa forma inspirou o texto e o nosso estudo desta noite. É uma canção bastante conhecida. Eu convido a equipe de louvor a vir à frente aqui conduzir. Nós vamos ter a letra aqui à frente. E eu convido você a se levantar e vamos cantar com todo o nosso carinho e a nossa gratidão a Deus. O nosso reconhecimento a quem Ele é, o melhor lugar do mundo. Onde qualquer ser humano
mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Querido Deus, o que nós mais queremos neste momento é estar permanentemente aos teus pés. Não somente nesta vida, Senhor, porque entendemos que somente assim conseguiremos caminhar nesta jornada que tem sido tão difícil. Mas também queremos estar aos teus pés no céu. É para aí que nós queremos voltar, Senhor, é para a nossa casa. Por isso, neste momento, eu te peço uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui nesta noite. Coloque em seu coração, Senhor, a certeza que o Senhor tem conduzido tudo aquilo que cada um de nós aqui precisamos. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela decisão. Dá-nos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor já venceu esta batalha. E a certeza também, Senhor, que a nossa ansiedade deve ser pelas coisas que ficam e não por essas coisas passageiras que não nos vão levar até ti.
Senhor, abençoa nossos queridos, abençoa nossa família, onde estiverem, aqueles que estão longe, talvez aqueles que estão tão afastados de Ti, que não conseguem enxergar o verdadeiro caminho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas de Ti. Entendemos, Senhor, que somos libertos porque o Senhor venceu, mas também somos libertos para ensinar, para testemunhar, para Te mostrar a outras pessoas. Então ajuda-nos, Senhor, que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza da Tua paz em nosso coração, e ao voltarmos amanhã, mais uma vez estejamos aqui prontos a Te ouvir. Sei com cada um de nós, dá-nos a Tua presença, voltarmos à nossa casa. Em Teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Queridos amigos, estamos chegando ao fim. Temos só mais 2 dias comigo, tá certo? Mas essa linda casa de Deus continua com suas lindas programações e todos vocês são convidados. Mas o meu convite, pessoal, é para estar juntos amanhã de novo. Amanhã à noite e no sábado encerraremos no período da manhã. Tá certo? Vamos tirar a nossa foto oficial do dia? Vamos lá? Vocês conseguem ficar em pé? Todos nós? Pode juntar para cá um pouquinho. Lucas, o casal ali também. Flávia também. Nem tanto, Lucas, porque você é muito grande. Agora sim, come, sorriam. Que gostoso. Agora é comigo. Vou tirar uma foto comigo diferente. Lucas, você pode tirar, por favor? Isso, assim vou tirar aqui. Pronto, muito obrigado, tá bom? Estarei à porta de novo dando um abraço em vocês. Obrigado.
Você pode marcar a hora. Eu falo assim, de manhã. Depois do almoço? Depois do almoço acho que é melhor do que de manhã. Então vou depois Tá do bom? almoço. Porque ele. Não fala nada não. Papai, Não fala de nada manhã. não. É. Dele pela manhã. Tá bom. Quase não dorme. Mas É amanhã, Santo Legal.
se